Olá pessoal, continuando a revisão de Python, nós vamos mostrar nessa aula aqui como fazer um deploy usando uma segunda opção, que é no site pythonanywhere.com. Ele é um site que é hospedado pela Anaconda, que é a mesma fabricante que a gente está trabalhando do Jupyter Lab, Jupyter Notebook. Ele é uma segunda opção. Eu já mostrei uma opção com Streamlit. O Streamlit ele é uma alternativa bastante simples que usa o GitHub como intermediário. Então você constrói os arquivos no seu computador, transfere esses arquivos para o GitHub. Para isso a gente usou um programa chamado GitHub Desktop para auxiliar nessa sincronização. Transferidos os arquivos para o GitHub, você vai ter que ter uma conta no GitHub, vai ter que abrir uma conta no GitHub. Transferidos esses arquivos, aí você faz a sincronização com o Streamlit. O Streamlit ele vai pegar os arquivos do GitHub. A partir do momento que você modifica os arquivos do GitHub, automaticamente o Streamlit já vai saber que você mexeu e ele vai dar um reboot no teu programa para corresponder às modificações últimas que você fez. Então funciona nessa tríade, né? Tem o computador, GitHub e Streamlit. Essa opção que eu vou mostrar agora, Python Anywhere, ela também é gratuita que nem o Streamlit, só que ela não usa o GitHub como intermediário desse processo, tá? Então ela simplesmente ela faz os arquivos por upload. Você entra na página do Python Anywhere e você faz o upload dos arquivos necessários, tá? Então não tem essa etapa do GitHub, tá? Então vamos mostrar aqui como é que funcionaria isso, como é que eu usaria então o Python Anywhere.com. Você entra aqui na página principal deles, clica aqui em Login e você vai ter que abrir uma conta. Não tem conta? Sign up here. O plano padrão deles é um plano gratuito que te dá um acesso, recursos limitados, né? São 500 MB de recurso, não dá uma largura de banda muito grande e os arquivos carregados nesse modelo gratuito, eles são extintos depois de 3 meses, só duram 3 meses, tá? E se você começar a gerar tráfego, começar a exigir mais espaço, você vai ter que partir para os modelos das assinaturas que ele tem, tá? Então vamos criar aqui uma beginner account. Vou criar um username. O username vai ser Python para já, tá? Username Python para já. O e-mail é o Python para já gmail.com. A senha, vou criar uma senha, repito a senha, concordo e registro. Ele está registrando, ele diz que mandou um e-mail para o meu e-mail, e eu realmente recebi o e-mail aqui. Eu vou clicar aqui para confirmar. Vamos ver se ele clicou a página. Vamos ver se ele aceitou o e-mail. Python para já. Entrou, tá? Então, estamos aí com o nosso, na página de entrada inicial, temos um uso de CPU de 0 e um arquivo de 0% ocupado. Você tem uma cota de 512 MB de cota. Primeiro passo que eu vou fazer é eu olhar os meus arquivos. Vou na opção de Files,
Tem os meus arquivos de configuração lá, não vou mexer nisso por enquanto. Vou entrar em web. Web é onde eu vou colocar então meu primeiro site no ar. Então eu vou dar Add New Web, Next. Aqui ele vai pedir qual framework que eu vou precisar. Você veja que no Streamlit eu usei o framework do próprio Streamlit. Eu não usei Django nem Flask, eu usei o próprio Streamlit. Aqui eu preciso especificar qual framework que eu vou usar. E os dois mais usados é o Django e o Flask. Eu vou começar carregando aqui pelo Flask. Flask no 3.10, tá? Do Next. O Flask, eu escolhi o Flask porque ele é um framework bem leve. Ele não ocupa muito espaço e para projetos pequenos aqui, como a gente está querendo mostrar, ele dá conta do recado. Você vê que, olha, ele tem 3 meses a partir de hoje. Esse site irá desaparecer em 15 de dezembro de 2024, tá? Tudo bem. Vamos então olhar agora novamente o meu arquivo Files. Files, você vai ver que ele abriu uma pasta nova aqui que se chama Mais Site. Vou clicar aqui em Mais Site. Ele clicou nesse arquivo aqui, ó, flask.app, que é o arquivo de entrada do meu site. Ele vai se chamar flask_app. Então você vê que ele chama a biblioteca do Flask, a primeira instrução. Depois ele dá os comandos aqui e abre uma rota, que é uma rota raiz, que aparece nesse app.root /, que é o raiz. Quer dizer, quando eu digitar o meu endereço raiz, ele vai entrar nesse def Hello World. E ele vai simplesmente jogar para a tela Hello from Flask. É uma mensagem que ele vai jogar na tela. Isso já é o default dele. Ele montou esse aplicativo aqui simples, só para iniciar. Tudo bem, esse é meu arquivo, tá bom. Eu vou voltar para minha web e vou dar um reload. Toda vez que eu mexer no meu arquivo, eu tenho que apertar esse botão verde aqui de reload. Bom, o arquivo já deve estar no ar. Ele tem esse endereço aqui, ó, Python para já, pythonanywhere.com. Vou abrir uma nova guia e aparece lá Hello from Flask. Pronto, eu já tenho meu arquivo Python rodando. Vamos fazer um pequeno upgrade aqui nesse programa, porque ele está bem simples, né? Vamos supor que eu queira escrever mais coisas, tá? Bom, para escrever mais coisas, você vê que eu estava no meu file, mais sites, meu flask.py, flaskapp.py, né? Ele estava escrevendo aqui por meio dessa rotina, saída dessa função, return hello from Flask. Eu quero escrever uma coisa um pouco mais sofisticada, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um arquivo, tá? Que ele vai se chamar index.html. E nesse index.html é o que ele vai mostrar na tela. Então, eu quero mostrar uma página em HTML. Para eu fazer isso, eu vou ter que importar uma outra biblioteca que se chama render template. Aí eu dou meu app flask name, app root, isso eu mantenho, def hello world, isso eu mantenho. Só que agora na hora do return, eu não vou dar return nome da string, eu vou dar return render template. E aí eu vou chamar qual o nome do meu arquivo HTML, index.html. E eu vou passar uma variável para esse arquivo. É uma variável chamada name. Name igual a name. Quando é que vai valer name? Minha variável name. Minha variável name, ela vai se chamar Olá Mundo. Tá? Então, aqui, esse programa, o que eu fiz agora? Eu estou fazendo um render template, eu vou chamar o meu arquivo index.html e vou passar para ele o nome de uma variável chamada name, que vai se chamar Olá Mundo. Eu salvo isso. E aí, o que está faltando? Está faltando eu carregar o meu arquivo index.html. Para isso, esse index tem que ficar numa pasta chamada templates.
tá? Eu vou criar um novo diretório chamado templates. E entrei no meu templates. Eu vou fazer upload de um arquivo. O arquivo, eu já tenho ele, é o index.html, eu já carreguei ele, eu vou carregar ele direto. Então, depois a gente vai dar uma olhada nele. Carreguei o index.html. Vamos dar uma olhada nele, como é que ele é? Ele é um HTML normal, ele vai imprimir uma mensagem hello, e aqui entre essas duas chaves aqui, aparece a variável name, que é aquela variável name que eu passei, né? Name igual a olá mundo. Então, quando isso for renderizado, ele vai dar a mensagem hello, vírgula, olá mundo. É assim que ele vai funcionar. Então, veja, eu tenho aqui no My Site meu programa principal, continua sendo meu programa principal, continua sendo flask.appy. Ele vai chamar o appy. Quando eu chamar o endereço default, né, que é esse aqui, Python para já, pythonanywhere.com, isso aqui é o raiz. O raiz vai entrar na minha rota raiz, que vai chamar a função def hello world. E ali eu vou montar meu index.html. Tá? Então, basicamente, eu fiz essa mudança agora. Eu estou chamando uma página HTML que fica no diretório templates. Tá? Para eu colocar isso para funcionar, fiz uma mudança. Para ter essas mudanças atualizadas, eu tenho sempre que dar botãozinho verde. Tenho sempre que dar um reload, Python para já, pythonanywhere.com. Tem que dar esse reload aqui. Quando eu agora já dei o reload, agora eu venho para a minha página. Quando eu chamar novamente, hello, olá mundo. Você veja que agora ele já está renderizando, ele já está chamando a página do index.html. Então, essa é uma maneira de que eu tenho, novamente, carregar os meus arquivos Python, fazendo upload arquivo por arquivo. Todos os arquivos necessários vão ser carregados por aqui. E você vai ter... Quem é que vai interpretar esse comando Python? É o Flask, que eu chamei esse framework logo no começo. Ele chama e já dá logo no início. Tem uma outra alternativa. Quando eu abro essa configuração default, ele já chama algumas bibliotecas default. Você vê que eu não precisei dar pip install Flask, né? Quando eu entro nesse ambiente default aqui, ele já tem umas bibliotecas já previamente cadastradas. Se isso não acontecesse, tá? Se eu não tivesse, e se eu começar a chamar bibliotecas que não são as bibliotecas padrão, uma alternativa que eu tenho seria eu criar um ambiente virtual, tá? Eu vou criar meu ambiente virtual. E eu faço isso, né, através dessa opção aqui, consoles. Consoles, eu vou criar um console bash, tá? Então, cria um console bash aqui, tá? Nesse console bash, ele te dá um terminal. É um terminal muito parecido com o Jupyter Lab, que eu tinha lá no Jupyter Notebook. Ou então com aquele terminal que eu tinha no PyCharm. Aqui eu tenho o meu terminal aqui no Python Anywhere, que eu posso digitar comandos aqui. Aqui você pode dar uma olhada e ver quais as bibliotecas que ele tem instaladas nesse ambiente novo. Não é aquele ambiente que está rodando. Nesse ambiente aqui. Tá? Esse aqui, são as bibliotecas que ele já tem default, tá? Aqui, vamos supor que eu queira criar, então, um ambiente novo. Então, eu vou dar um comando mk virtual env, vou chamar o meu ambiente virtual de my virtual env. Que Python que eu vou instalar nesse ambiente virtual? --Python igual /usr /bin /python 3.10. Tá? Então, mk virtualenv, my virtualenv, que é o nome da minha variável ambiente,
Python, USR, bin, Python 3.10. Ele vai criar um ambiente virtual que vai se chamar MyVirtualEnv. E já entrou no ambiente virtual, no MyVirtualEnv. Quando ele entra nesse ambiente virtual, você veja que nesse ambiente virtual, o que eu tenho de biblioteca nele? Eu dou um pip list. Eu não devo ter muita coisa. Ó, tem quase nada aí dentro. Bom, então eu vou ter que fazer o pip install Flask aqui, porque eu uso Flask. E eu acho que a única biblioteca que aquele programa está usando é Flask, né? Então, não há necessidade de... não há necessidade de mais nada. Então, eu já tenho o Flask e já criei meu ambiente virtual. Pronto. Aí, quando eu for chamar o meu... fazer a compilação, eu tenho que dizer para ele, olha, use aquele ambiente virtual. Quando entrar aqui em virtualenv, eu digo para ele, olha, use o ambiente virtual que vai ficar nesse endereço. É home, o login que você tem, no caso, meu caso é Python para já, barra, ponto, virtual envs, e o nome do arquivo virtual, do ambiente virtual que eu criei foi myvirtualenv. Vamos ver se ele vai identificar. Identificou. Então, ele vai rodar a partir desse myvirtualenv. Tá? Vamos dar um reload. Ele agora vai compilar, mas dentro desse ambiente virtual novo que eu criei. Vamos ver se ele vai... Funcionou, dá do mesmo jeito. Continua funcionando igualmente. Mas agora ele está trabalhando nesse ambiente virtual. Entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que você agora, no seu programa, ó, nos consoles, eu tenho lá o meu bash que eu acabei de criar, que é esse bash aqui. Você vê que aqui ele já vai chamar myvirtualenv. Então, vamos supor que você tem um programa que precisa instalar outras bibliotecas. Eu venho aqui e dou meu pip install necessário lá, e eu posso dar o meu pip install, tá? Então, essa é uma alternativa caso você use uma biblioteca que não tenha no default, tá? Então, assim, minha sugestão, primeiro você trabalha sem ambiente virtual nenhum aqui. Trabalha com ambiente virtual default que ele trabalha, tá? Então, você vem aqui, simplesmente apaga esse... Trabalha com default, que era assim que ele está trabalhando. Quando tiver nessa opção aqui, ele vai estar trabalhando com ambiente default que ele está trabalhando. Vai trabalhando com ele. Se você trabalhar, chamar uma instrução que precisa de uma biblioteca que não está no default, então você pode criar o seu ambiente virtual e fazer os pip installs necessários. Então, basicamente é isso que eu queria mostrar. Assim, recapitulando, você tem nessa aba Files, você tem no My Site, você carrega o seu site lá, nas páginas que você vai renderizar HTML, você vai colocando aqui nessa aba Templates, tá? E o teu arquivo principal aqui ficou em flask.app.py, tá? Então, se você quiser mudar teu programa, você muda o teu programa. Quero mudar a mensagem. Olá, mundo, tudo bem? Quero mandar mensagem. Você salva, volta, vai para a web e recompila. Recompilou, você vem para a tua página. Olá, mundo, tudo bem? E você está atualizado. Então, você veja que eu fiz as atualizações, mas eu não usei GitHub. Tá tudo carregado diretamente aqui, tá? Sempre lembrando que você tem que fazer regularmente cópia disso aqui, porque isso aqui dura 3 meses, depois de 3 meses, isso suspende. Você não vai ter mais acesso. Então, essa é uma segunda alternativa para fazer o deploy. É o Python Anywhere, é gratuita, ela na conta gratuita ela tem recursos razoáveis, consegue colocar um programa Python no ar. Segunda opção é o Streamlit. No Python Anywhere, a gente fez aqui usando o Flask. Poderia usar também o Django também. É outro framework.
mas ou um ou outro, você vai ter que usar um ou outro. No Streamlit, eu já tenho o próprio Streamlit como framework que cuida dessa interpretação do Python. Então, são essas duas alternativas que eu gostaria de deixar claro para você ter possibilidade de fazer o deploy do seu arquivo em Python de uma maneira gratuita. É isso, muito obrigado, então.